Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Yuji. Vou pedir para ele se apresentar para vocês aí. Meu nome é Yuji Eguchi Yoshida. Eu acho que vocês nunca escutaram esse nome, é um nome japonês. Eguchi Yoshida, pronto. A outra pergunta é o quê? Você nasceu aqui no Japão? Eu nasci no Brasil, mas vim pro Japão com 1 ano. Por isso eu não tenho muita lembrança do Brasil. E eu falo melhor o japonês do que o português. Que legal. Então, você estudou aqui nas escolas japonesas? É, a maior parte da vida, é. Que legal. Pessoal, hoje nós estamos aqui. Ele aceitou nosso convite, né, o nosso desafio aqui, para falar sobre samurais. Eu fiz aqui uma lista de perguntas para ele sobre samurais. Ele deu uma estudada bem bacana sobre esse tema e nós vamos passar tudo para vocês aí, tá ok? Olha, eu trouxe até uma espada, pessoal. Vamos lá, hein? É isso aí, vamos lá. Bom, a primeira pergunta que eu vou fazer para ele aqui. Sim. Quem foram os samurais, Yuji? Quem foram os samurais? Os samurais foram guerreiros acima da média. Não foram simples guerreiros. Foram guerreiros que tinham o psicológico, o jeito de pensar e a força física, tudo acima das pessoas normais, né? Não eram pessoas normais, os samurais. Eles eram de uma linhagem de família já. Qual foi o período em que eles existiram? Qual foi o período? O período que eles existiam, antes de eu falar a época, chamava Sengoku Jidai. E isso em português seria período de guerra. Mas voltando, não sei como se fala, mas era uma época que o Japão todo estava em guerra, porque eles queriam decidir quem seria a pessoa mais forte, a pessoa que comandaria o Japão todo. E para isso, eles não... O japonês, eu acho que eles não sabiam comunicar, né? Eles não sabiam dialogar. Eles podiam ir lá, fazer uma conversa tal, fazer uma eleição, mas não, eles foram na pancadaria. E aí, os caras que tinham dinheiro contratavam guerreiros. E esses guerreiros foram os samurais. Que aí as pessoas contratavam os samurais da linhagem de samurais que nasceu na época, né, nessa época de guerra, os samurais, que foram se elevando de tempo a tempo nessa época de guerra para eles ficarem mais forte, né? E aí foi que existiu os samurais, e isso foi na época de 900 anos depois de Cristo. E foi mais ou menos, durou uns 1000 anos. Bastante tempo, né? É engraçado que você falou uma coisa aí, me arremeteu lá no Brasil. Você acredita que hoje ainda existe essa época aí dos samurais lá no Brasil? Porque existe ainda pistoleiro lá, pessoal. O pessoal ainda, infelizmente, ainda paga pra matar os outros. É brincadeira, né? Nós estamos no século 21 já. Já passou muito tempo. E ainda existe aí essa fase aí que a gente precisa mudar no nosso país, né? Brasil, vamos mudar. Aprendendo. Em que regiões do Japão eles habitavam? Olha, os samurais... Todo o Japão, ele estava em guerra. Todo o Japão tinha reis, pequenos reis de vários lugares, né? E aí todos os reis tinham os seus samurais, né? Poucos ou muitos, fortes ou mais fracos, mas todos tinham samurai. Por isso os samurais existiam no Japão todo. Mas não sei, para quem conhece ou não conhece, aqui no Japão tem um lugar chamado Okinawa, que é fora do Japão. Hoje ele é propriedade do Japão, mas na época ele não era propriedade do Japão, por isso quem acha que existia samurai em Okinawa está errado, porque Okinawa não era propriedade do Japão, ele era um outro país na época. Bacana, né? Okinawa também tem uma história bem bacana, né? A gente pode até fazer um dia. Bacana nem tanto, né? Mas uma história muito triste, na verdade, né? Mas vamos deixar para outro vídeo isso aí, né? Agora eu vou perguntar como fazia para ser um samurai? Como que era? Era de linhagem? Alguém indicava? Não, eu queria ser. Como que funcionava? Sim. Olha, era um sistema meio ruim na época, né? Porque, tipo assim, hoje você tem um livre-arbítrio de você falar, tipo assim, eu quero ser médico, eu vou estudar para ser médico. Não, eu quero ser esportista. Mas na época não. Na época, se você nascesse num samurai, você seria samurai. Se você nascesse de um rei, você seria príncipe. E se você nascesse de uma família pobre, você seria pobre até o dia que você morresse. Por isso os samurais, eles eram numa linhagem. Falei agora também, né? Mas os samurais eram de uma linhagem de samurais já, de uma família de samurais. Por isso, quando o seu filho era um samurai, você era um samurai, você tinha um filho, o seu filho, desde criança, ele já aprendia as doutrinas, o jeito de pensar, o psicológico no samurai. E aos 12 anos, ele pegava a sua primeira espada para começar a treinar.
com a espada do tamanho de adulto, do peso do tamanho de adulto, pra já ter a musculatura mais forte, já treinando desde os 12. Legal, então por isso eles viravam grandes guerreiros, né? É, eles passavam a vida toda. A vida deles, na verdade, eram dedicada a isso. É, eles a ser um samurai. não tinham vida normal, tipo assim, de falar, hoje eu vou sair pra curtir. Não, eles comiam para vencer, eles bebiam para vencer, dormiam para vencer e acordavam para vencer. Só isso, era a única coisa que eles tinham em mente. Não podiam perder, né? Já pensou? Qual era essa ideologia? Já que eles viviam só para isso, mas qual era o objetivo maior, a ideologia deles? Sim. Ó, os samurais, a ideologia deles é que eles não poderiam perder pra nada. Tudo o que eles faziam, eles teriam que ganhar. Tanto que esse pensamento deles era tão forte que nasceu o espírito... Como é que chama mesmo? É o espírito suicida. Lembrei. É o espírito suicida. Eles, tipo assim... O meu rei, eu sou um samurai. O meu rei falou pra mim ir lá e fazer uma missão. Eu não poderia voltar e falar, Gomen, desculpa. Gomen é desculpa em japonês. Desculpa, eu não consegui fazer a missão, me dá uma próxima, né? Não, ele se matava. Ele não poderia falhar. Por isso, tudo que ele fazia pra não falhar. Por exemplo, uma coisa engraçada dos samurais é que ele lutava até a morte. Se tivesse um cara maior que ele, um cara mais forte, um cara com 2 espadas, ele iria lutar com o cara. O cara tivesse 3 braços, fazendo assim, ele iria lutar com o cara pra ganhar. Mas, situações que ele via, tipo assim, 6 outros samurais em volta dele, e ele já ia morrer, ele preferia se matar do que ser morto pela espada do inimigo, que significaria que ele foi derrotado. Ele preferia se matar do que ser derrotado, os samurais. Já pensou? Então, dessa origem que veio o espírito suicida, então. Do Japão. Por isso tem tanta pessoa que se suicida aqui, não é tanta coisa da hora o samurai, não. É engraçado que, na verdade, eles acham que é uma honra, né? Morrer, né? Se matar, um exemplo. Eu prefiro perder... me matar do que perder uma guerra. Morrer com honra seria, né? Seria morrer com honra. Mas eu acredito assim, que eu acho que a gente tem que lutar até o último, é claro. Mas tirar a nossa própria vida, eu acredito que não é uma atitude de honra. Mas sim, você desonrar a sua própria vida. Você teve a oportunidade única de viver. Se alguém, por exemplo, atentou contra a sua vida, que nem no caso dessa história... Eu acho que, na minha consciência, ele deveria morrer com honra, mas lutando até o fim, não é? O que você acha? Olha, eu acho que pra nós, né, que nós falamos sobre o cristianismo, pessoas sãs que pensam sobre a vida, pensariam assim. Mas eu acho que fica difícil, mesmo nós voltando no tempo, falando para o samurai, fica difícil, porque a doutrina deles, o psicológico, o jeito de pensar deles, era fixado desse jeito, que eles não poderiam perder desde quando eles não sabiam falar. Desde quando eles não sabiam falar, eles começavam a andar, os pais já colocavam isso na cabeça deles, sabe? Antes deles falarem, sabe, que queria brincar, eles já tinham um pensamento desses, que eles não poderiam perder, eles não nasceram para perder. Se fosse para perder, era melhor morrer. Por isso, eles já não tinham aquela vontade, sabe, de não, eu vou viver por tudo. Não, eles só tinham a vontade de ganhar e não perder. Então isso daí é uma origem também dos homens bomba. Homens bomba. Os kamikaze aqui do Japão. Os kamikaze do Japão e também os homens bomba do Oriente Médio aí, né? Que na verdade eles se estouram por honra. Tanto que na guerra, esse espírito suicida dos samurais continuou na guerra, quando o Japão queria ganhar na Segunda Guerra Mundial. Por isso que muitos japoneses novos, japoneses que poderiam ser o futuro do Japão hoje, o Japão poderia ser um país muito melhor, não pôde ser. Por quê? Porque eles mandavam pilotos novos, inteligentes, porque piloto você tem que ser inteligente para ser, né? E você tinha que ser novo na época, você não podia ser velho. Eles mandavam pilotos novos, inteligentes para a guerra, e os pilotos, quando já perdeu a guerra, eles não poderiam voltar vivo pro próprio país, porque senão ele não honrou o país. Por isso, quando ele atirava lá, via que o oponente não morreu, acabou minha bala, eu vou me atirar. Eu vou me matar para honrar meu país. Porque se ele voltasse vivo, os japoneses, os próprios pessoas que conheciam ele do bairro, matavam ele. Tacavam pedra nele. E na verdade, se for ver na história mesmo, a maior baixa dos Estados Unidos foi essa, né? Porque eles implodiam os navios
com as próprias aeronaves É. do Japão. Muitos navios aí, americanos foram afundados, né, nesse período de guerra. Bom, então vamos voltar lá pro nosso samurai. Vamos ver, qual era a superstição dele? Qual era a superstição que ele tinha? Ele tinha algum tipo de... Ah, não, isso aí eu não posso fazer. Não, tinha Então sim. qual que é? Vamos lá. Olha, vamos supor que você comprou o PlayStation 4, agora seria 4. Seu PlayStation 4 novinho. Vixe. Eu não vou nem riscar o meu PlayStation 4, eu não vou fazer nada com ele. Então, faz esse sentimento, só que umas 4 vezes mais forte para sua espada, os samurais tinham. Eles não... Aqui, ó, minha espada. Eles não poderiam quebrar a espada, não poderiam jogar a espada, perder a espada, não poderiam, né, estragar a espada. A espada seria a espada... Será a nossa Bíblia hoje. É, nossa Bíblia. Eles não podem fazer nada, não podem. A espada é super preciosa. Por isso, eles acordavam com a espada, eu acho que eles escovavam o dente com a espada, eles dormiam com a espada assim, ó. Assim, ó, carregavam a espada o tempo todo. Era o travesseiro. É o travesseiro aqui, ó. Que isso? Eu acho que o cara, eu acho que isso era desde quando, 12 anos que Ele eu falei, escovou né? os dentes e achava que era... Não, é escova. Por isso, a espada deles era super importante para os samurais. Eles carregavam o tempo todo. Por isso que quando acabou a época dos samurais, qual foi a lei? A lei não falava que não podia ter mais samurais. Olha canalha, os caras que fizeram a lei para acabar com os samurais, eles fizeram a lei que todos tinham que jogar fora suas espadas. Senão eles seriam mortos e a família deles também seriam mortas. Quem carregasse espada na época atirariam neles, né? Isso em 1900, né? Então hoje também ainda vigora essa lei. Não pode ter Agora espada. não pode ter espada, não pode. Por isso que, tipo assim, aqui no Japão, se você tiver com uma faca dentro do seu carro, você toma multa. Uma multa. Se você tiver com uma faca pra fazer culinária dentro do carro, você toma multa. Você não pode ter nada que corta carregando fora de casa, aqui. E essa lei continua. Que legal. Então Né? hoje já não pode mais ter uma espada. Andar com uma espada na não rua. pode, não pode. Por isso que os samurais foram obrigados a soltar as espadas. Aí eles falaram, a gente não tem mais sentido de falar que somos samurais, nós somos pessoas normais. Aí que foi a extinção dos samurais. Não existia mais nenhum samurai que lutava com um pedaço de madeira. Então hoje, na verdade, nesse período não existe mais samurai. Só existe, às vezes, nomes de pessoas que foram herdeiros ali. Existe nome de pessoas que foram herdeiros e isso continuou como esporte aqui no Japão, né? Esporte, chama Kendo, né? Que continua com as doutrinas como de samurai. Você tem que fazer a sua doutrina, você não pode perder, você tem que ter a cultura. Você não pode só lá e tacar a espada nos outros, né? É uma espada de bambu, né? Mas você não pode só tacar a espada de bambu. Você tem que aprender tudo. Antes de você pegar a espada para fazer o esporte, você tem que aprender tudo. Como são as regras, como são as doutrinas. Você tem que estudar isso para fazer o esporte. É interessante. É um esporte cultural. Bacana. A honra deles, então, era morrer com a sua própria espada, era isso? Seria. Eles não soltavam a espada. Nunca pela espada do inimigo. Nunca pela espada do inimigo. Eu não sei porque, pesquisei, mas não encontrei. Mas uma coisa que eu não encontrei um motivo, mas uma outra coisa que eles tinham como doutrina era não ser cortado pelas costas. Eles preferiam ser cortado pelo peito, aqui, cortar qualquer outro lugar do que as costas, né? Eu acho, né? Eu não achei o motivo, mas eu acho que é porque quando você se protege, um covarde vira as costas, né? O covarde fala, não, para! E eles não poderiam ser covardes, eles tinham que ser homens que batiam no peito. Por isso, quando o cara fosse cortar ele falava, corta o meu peito. Frente. Corta pela frente, né? O cara falasse, não, eu vou deixar você vencer, só que você vai tomar um corte. Eles preferiam tomar aqui, eles preferiam cortar em qualquer lugar, menos a costa, né? Já pensou? Não é fácil não, hein? Não é fácil O não. samurai era meio doido, né? Da hora é ver o desenho dos caras e tal, mas viver o que eles viviam, nossa, devia ser ruim pra caramba. Cada samurai ali, ele adotava um estilo de luta. Como que era? Olha, os 3 estilos de luta mais conhecidos que tinham, né? E só antes de falar, tem pra quem gosta de anime, né? Não sei se assistem, mas quem gosta de anime, tem um anime chamado Samurai X, né, que é um anime japonês que é dublado também, que fala bastante sobre samurai, né, e fala bastante sobre samurai, falava como é que era a época. É um anime que fala bastante, pega bastante na história. Pra quem gosta, pesquisa aí. E esses 3 tipos de luta que eu vou falar agora são 3 tipos de luta que existe também no anime, que dá pra ver, né.
Dá pra fazer, será? Vamos fazer. Vamos lá. Então, os samurais costumavam deixar as espadas aqui, ó, no lado esquerdo. Se você fosse direto, você andava com a espada no lado direito. E aí, se você fosse canhoto, você colocava no lado direito, né, da sua cintura. E aí, os três mais conhecidos, né? O primeiro se chama Hitemitsurugi. Era um jeito de lutar mais rápido. Por exemplo, um golpe muito conhecido era um que você... Geralmente os samurais, quando iam lutar, eles tiravam a espada e aí começava a batalha. Mas esse Hitemitsurugi era um jeito mais rápido de lutar. Por isso, a batalha dele já começava quando ele fazia a posição assim, ó, né? Quando ele fazia assim, era porque ele já estava na posição dele, quando o oponente viesse, ele já ia tirar a espada e já ia cortar. É um jeito mais rápido. Esse é um exemplo de um golpe do Hitemitsurugi. E existiam vários golpes que eram mais rápidos, né? Esse jeito de lutar. Outro jeito de lutar, que era bem conhecido, era o jeito de Kiba. Chama Kiba. O Kiba era um jeito que você já tirava a espada, e em vez de você usar a espada como assim, ó, para cortar, você usava a espada para perfurar o inimigo, né? Parece muito com o esporte esgrima, porque você fazia a posição assim e colocava a mão como a sua mira, para onde você ia fincar a espada na pessoa. Geralmente colocava na cabeça, né? E as pessoas preparavam assim e davam um pulo para frente e espetavam a espada. E esse tipo de jeito de luta era para pessoas assim que tinham mais a vista boa, o reflexo bom. Eles treinavam mais assim, né? Isso vai do jeito de você que o seu pai geralmente fazia, né? Seu pai treinava assim, você também treinaria assim. E o outro jeito seria o Oniwabanshiki Tempo. Esse aqui é longo pra caramba. Decora aí. Oniwabanshiki Tempo. Era o jeito que, olha, vai ser difícil aqui fazer, porque essa espada aqui minha não tem a segunda parte, né? Ó, peraí. Guarda-chuva, tá? O pessoal não pensar que é uma espada aí, né? Porque se alguém falar que eu tô com uma espada aqui, aí vem a polícia, vai dar problema, tá? É um guarda-chuva, porque a gente já falou, não pode carregar mais espada. Mas voltando, é um jeito de lutar que era estilo, você só tinha uma espada, mas era duas coisas. Ou você pegava a parte de baixo da espada pra lutar com aqui a espada, com o lado que corta, e aqui a parte da bainha. Sim. Essa parte era dura, era muito dura, por isso a pessoa lutava com essas duas partes. Enquanto ela atacava desse lado e o oponente protegia, ele atacava com o outro lado também. Ou o cara lutava com duas espadas, mas quando eu falo a pessoa lutava com duas espadas, todo mundo imagina duas espadas grandonas. Mas não, o samurai geralmente ele só tinha uma espada grande. Quando ele tivesse outra espada, seria uma espada geralmente do meio para menor tamanho da espada, senão ele não consideraria uma espada pelo tamanho. Ele não poderia ter duas espadas. Uma seria só chamada tanken, que seria uma espada mais curta, que chama, não seria considerada uma espada. Esses são os três jeitos mais conhecidos dos samurais lutarem, né? Então, se você quis... só para constatar, eu falei que tem um esporte aqui no Japão que luta chama Kendo, que você faz a doutrina. Esse jeito de lutar de Kendo, ele não tem nenhum desses três. Ele tem o jeito certo, que seria só assim. Você vai lá e ataca o inimigo assim, ó. Não tem muita coisa de fazer firula, de você criar seu próprio jeito de lutar. Esses são os três jeitos de lutar. Se você quiser, decora aí e brinca. Fala pra nós aí de novo, rapidinho, os três jeitos. Só o nome. Só os três jeitos. O primeiro é Hitemitsurugi, que é o jeito mais rápido. O segundo é o Kiba, que é o jeito de você, perfurar o inimigo com a ponta da sua espada. E o outro é Oniwabanshiki Tempo. Esse aqui nem eu decorei ainda. Oniwabanshiki Tempo, o jeito que você luta com os dois braços, cada um com uma espada, ou com um com a espada e o outro com seria um cajado, né? Tipo um cajado, um bastão assim. É isso. É isso aí, pessoal. Então esse aqui foi um vídeo aí informativo, né, cultural aqui da história do Japão, que o nosso amigo Yuji aí nos ajudou com esse vídeo. Muito obrigado, Yuji. Arigatou Deus gozaimasu. abençoe você. Decora aí, obrigado em japonês é arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Pedir pra você aí, compartilhe o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, você que ainda não é inscrito. Dê o seu like aí. É muito importante para o nosso canal, tá ok? Quiser falar alguma coisa, Yuji, fica à vontade. Olha, tem muita coisa que dá pra pesquisar, tem muita coisa que dá pra saber do Japão, porque só pra falar rapidão, o Japão, por muito tempo, ele foi um país chamado Sakoku, que se traduz, é um país fechado, um país acorrentado, seria um país acorrentado. É um país fora
que não tinha nada a ver com o mundo, não tinha nenhum contato com o mundo. Por isso tem muita coisa bizarra aqui, muita coisa que não tem no mundo. Por isso, se vocês gostaram um pouquinho, pelo menos, da história dos samurais, fala aí nos comentários pra gente fazer mais coisas. É isso aí. Beleza, então, gente? Tchau, tchau. Deus Até o próximo abençoe. vídeo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.